Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletricidade. Estamos fazendo revisões de matemática. Nas aulas anteriores nós falamos sobre equação de primeiro grau, nós falamos sobre matemática básica e vamos dar continuidade nessa aula, né? Só que aí já visando um pouco mais a parte de eletricidade, já focando um pouco mais aquilo que nós vamos precisar para o nosso curso de eletricidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potência de 10. Vamos ver o que significa isso, o que é potência de 10 e aonde isso pode nos auxiliar, pode nos ajudar no estudo da eletricidade básica. Antes da gente falar então de potência de 10, eu gostaria de fazer com você uma revisão do que nós estudamos na aula passada e também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos para a nossa revisão. Muito bem, então começando a nossa revisão, na aula passada nós falamos sobre equação de primeiro grau, desenvolvemos um pouco a respeito do assunto equação de primeiro grau, nós falamos sobre o que vem a ser a equação de primeiro grau, nós desenvolvemos um pouco sobre o tema equação de primeiro grau. Então vamos fazer uma revisão, né, dessa parte da nossa matéria. Então, nessa revisão de primeiro grau, de equação de primeiro grau, nós vimos inicialmente, né, que as equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos, né, que são os números, e os termos desconhecidos, né, que é o que nós chamamos ali de x, né? Muitas vezes podemos atribuir outras letras, mas é o x da questão aí das nossas equações de primeiro grau. E aí ele normalmente, né, ele está representado sobre essa forma, né? A vezes x mais b igual a zero. Tem que ter esse formato, onde o x é minha incógnita, é quem eu não conheço, e o a e o b, né, são números, né, e sempre igualando isso a zero, fazendo realizando um princípio da igualdade aqui na nossa equação de primeiro grau. E aí então, pessoal, nós vimos alguns exemplos, né? Nós verificamos, né, o que seria uma equação de primeiro grau, o que não seria. Então nós tínhamos ali alguns casos, né, algumas equações aí, ou outras nem são equações, para a gente checar se elas são equações de primeiro grau ou não, né? Ou se não são equações de primeiro grau. Então vamos dar uma analisada aqui nesses itens. 2x mais 5 mais x mais 6, isso é uma equação de primeiro grau? Não é uma equação de primeiro grau. Por que não é uma equação de primeiro grau? Porque ela não respeita, né, aquela igualdade a zero ou igualdade a alguma coisa. 7x mais 10 igual a 15. Isso é uma equação de primeiro grau, porque eu estou igualando alguma coisa, né? E se eu passar esse 15 para o outro lado, eu consigo igualar a zero. 2b mais 4 igual a 6 mais b, isso também é uma equação de primeiro grau, porque eu tenho duas incógnitas. Mesmo que eu não esteja chamando elas de x aqui, são incógnitas, né? Eu não conheço esse valor, eu conheço o valor do 2, do 4, do 6, eu tenho uma igualdade, então isso é uma equação de primeiro grau. 7 mais 14 mais x menos 1 não é uma equação de primeiro grau, porque eu não tenho uma igualdade, né? Não igualo ele a nada. E x elevado à terceira mais 2x ao quadrado igual a 10, isso não é uma equação de primeiro grau, porque eu não tenho grau 1, eu tenho um grau maior do que 1, eu tenho aqui grau 3, grau 2, então isso aqui é um polinômio, então não é uma equação de primeiro grau. Então, dessa forma, né, a gente primeiro precisa entender o que é uma equação de primeiro grau para a gente poder, então, a partir daí, destrinchar, né, e estudar essa equação de primeiro grau. Então, ela vai ter sempre esse jeito. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, né? Por exemplo, se eu tenho lá x mais 3 igual a 14, isso é uma equação de primeiro grau, e eu quero descobrir o valor do x. Então, a gente tem que lembrar aqui, né, algumas regras importantes. Eu tenho que deixar de um lado o x de um lado e quem não é x do outro para eu poder fazer então essa igualdade. Para isso, né, eu preciso me livrar desse mais 3 aqui que está desse lado do x para passar ele para o outro lado e deixar o x sozinho e o que é número do outro lado, que é onde eu vou ter a minha igualdade. Então a gente precisa lembrar das operações inversas, né?
A operação inversa da adição é a subtração e a operação inversa da subtração é a adição, né? Assim por diante. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão e a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, aqui com esse mais 3, eu vou fazer a operação inversa dele. Então, ele está somando, eu vou passar para o outro lado, só que ele vai realizar a operação inversa no outro lado. Então, ele está fazendo uma adição. Qual que é a operação inversa? A subtração. Então, para passar ele para o outro lado, eu vou passar ele para o outro lado como menos. Então, ele está mais 3 desse lado, ele passa para o outro lado como menos 3. Bom, então agora eu vou fazer 14 menos 3, 14 menos 3, 11. Então, eu cheguei à conclusão que o meu x vale 11. E realmente, né, se eu substituir aqui o x por 11, né, e fizer 11 mais 3 é igual a 14, que é a nossa prova real. Então, a partir do momento que eu acho o valor do x, eu consigo fazer o que nós chamamos de prova real, que é substituir o valor, né, justamente o valor que eu achei do x no lugar do x e verificar se eu tenho uma igualdade. É o que a gente tem aqui, então, né, x mais 3 igual a 14, coloco no lugar do x o 11, 11 mais 3, 14, 14 é igual a 14, então eu sei que o que eu fiz, essa operação que eu fiz, eu sei que ela está correta. Então, essa é a nossa prova real para a gente saber se realmente o que eu fiz está correto. Vamos fazer outro caso, né? Nosso exemplo 2 aqui, 4x igual a 28. Aqui esse 4 está no lugar errado, eu preciso passar ele para o outro lado para ficar só x de um lado, né, e o que não é x do outro lado, número do outro lado. Então, para passar esse 4 para o outro lado, né, eu sei que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se ele está multiplicando desse lado, quando eu passo ele para o outro lado, eu vou passar ele dividindo. Então, meu x é igual a 28 dividido por 4, o que dá 7. Então, meu x é igual a 7. Vou fazer aqui a prova real. Então, meu x é igual a 7. 4x igual a 28. Vou fazer 4 vezes 7, isso vai dar 28. Então, realmente o meu x é igual a 7, está certo atribuir o valor de x, o número 7. Tá? Então, dessa forma também a gente consegue fazer uma comparação. A gente consegue deixar a coisa um pouco mais complicada, né, quando a gente passa a utilizar os parênteses, né, como nós vimos lá na nossa primeira aula, a sequência de prioridade e assim por diante. Então, quando a gente utiliza os parênteses, aqui no nosso exemplo 3, então quando eu tenho lá 6 vezes, entre parênteses, o x menos 2 igual a 12. Nós vimos na sequência de prioridade que a gente teria que priorizar o parênteses, né? Mas eu não consigo fazer x menos 2, eu não sei quanto que dá x menos 2. Então aqui eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Então eu vou fazer 6 vezes x, isso vai dar 6x, e 6 vezes menos 2, isso vai dar menos 12. Então olha, ficou 6x menos 6 vezes 2. Né? Isso continua sendo igual a 12. Vou fazer aqui essa conta, ó, 6 vezes 2 dá 12. Vou passar esse 12 para o outro lado. Aqui ele está subtraindo. Eu vou passar para o outro lado, né? Se eu tenho aqui uma subtração, para passar ele para o outro lado, eu vou fazer, então, passar ele como uma soma. Então, menos 12 passou para o outro lado como mais 12. Então, 12 mais 12 igual a 24. Então, 6x é igual a 24. E aí eu tenho que 6x é igual a 24, né? Quero passar esse 6 para o outro lado, ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, para passar esse 6x para o outro lado, então eu vou passar ele dividindo. Então, x igual a 24 dividido por 6. Então, isso vai me dar um x igual a 4. Então, pessoal, a gente está só dando uma passada naquilo que nós estudamos na aula passada, né? Uma revisão rápida a respeito desses conceitos de matemática. A aula completa você encontra no YouTube, na plataforma, para que você possa ver com mais detalhes. Tá? A prova real desse caso aqui que nós vimos, né? Então, o meu x igual a 4, aqui 6 vezes x menos 2 igual a 12. Vou trocar aqui o x pelo 4, então fica o quê? 4 menos 2. Né? Eu não preciso fazer a distributiva, eu consigo fazer o que está dentro do parênteses agora na prova real. Né? 4 menos 2, isso vai dar 2. Então, 6 vezes 2 dá 12, 12 é igual a 12. Então, eu sei que está correto, o meu x é igual a 4. Tá? Então, está aí a nossa prova real. Tá? Então, aprendemos a descobrir o valor do x e também, né, a descobrir se o valor que eu encontrei, se ele está correto.
Bom, eu gostaria agora de corrigir o exercício que eu deixei para validação da sua presença, tá? Nesse exercício aqui eu te dava uma equação de primeiro grau e eu pedia para você encontrar o valor do x. Então vamos lá, vamos encontrar o valor do x, né? A equação é x mais 4 igual a 13 menos 2x. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar esse mais 4 e passar para o outro lado. Poderia começar pelo menos 2x e passar para cá. É só uma forma de iniciar. Então esse mais 4 passo para o outro lado como menos 4, né? Troco o sinal dele, pego a operação inversa da soma e a subtração. Agora eu vou pegar esse menos 2x que está no lado errado, vou passar aqui para a esquerda. Então passando ele para cá, só que ele estava menos 2x, eu vou passar como mais 2x. Então agora eu vou fazer as operações, né? X mais 2x igual a 3x, né? E 13 menos 4 igual a 9. E aqui eu tenho 3x igual a 9, né? Então eu vou pegar esse 3 aqui, vou passar para o outro lado, só que para isso eu vou passar ele dividindo, porque esse 3 ele estava multiplicando o x, passo para o outro lado fazendo a divisão. Então 9 dividido por 3 eu acho então o meu x igual a 3, tá? Então encontrei o valor do meu x, esse é o resultado. Vou fazer então a prova real, só para ver se eu acertei. Então x igual a 3, vou substituir esse 3 no lugar do x, eu tenho x aqui desse lado e desse lado, vou substituir nos dois. Então aqui fica 3, aqui vai ficar 2 vezes 3. Então aqui eu já posso fazer 3 mais 4, e aqui eu já posso fazer 2 vezes 3. 3 mais 4 dá 7, 2 vezes 3 dá 6. O 13 permanece. E aí eu vou fazer 13 menos 6, o que dá 7. Então 7 igual a 7 significa que eu acertei essa questão. Então, pessoal, resposta correta, x igual a 3. Né? Aqui confirma que o que eu fiz está correto. Então, pessoal, eu sempre começo cada aula fazendo uma revisão do que nós vimos na aula anterior, uma rápida revisão. E também faço a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença, caso você tenha alguma dúvida na hora de fazer. Então a gente tem aí o exercício corrigido. São sempre exercícios simples, né, que estão diretamente relacionados com o nosso tema, né, para que você possa validar sua presença, para que você prove que realmente você assistiu essa aula. Muito bem, então essa foi a revisão, foi a correção do exercício da aula passada e nós vamos agora ao tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então, pessoal, vamos ao tema da nossa aula de hoje. Vamos falar hoje sobre potência de 10. Então, é uma continuação, né, da parte de potenciação que nós vimos na nossa primeira aula, né? E nessa parte de potência, né, de 10, ela vai ser muito útil para nós, né, na parte de eletricidade, né, na parte de medidas, na parte de corrente elétrica, na parte de resistência elétrica, que são temas muito importantes da eletricidade. Então vamos dar uma olhada, né, nessa parte da potência de 10. Então está aqui o tema da nossa aula. Potência de 10, então vamos falar sobre ela. Pessoal, potenciação, né? É só voltar um pouquinho aqui na parte de potenciação que nós vimos o seguinte, quando nós tínhamos lá 3 elevado ao quadrado, né, isso era 3 vezes 3, que é igual a 9. Né? Logo, né, quando você tem 2 vezes 2 vezes 2, isso é 2 elevado à terceira, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso é igual a 81. Né? Porque 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Né? Mas isso também é 3 elevado à quarta. Então, pegar esse conceito que nós estudamos, né, e trazer ele, esse mesmo conceito para aquilo que nós vamos pegar esse mesmo conceito para aquilo que nós vamos estudar hoje, né, é extremamente importante. Então hoje o assunto da nossa aula de hoje ele é importante porque ele vai levar muito em consideração, né, daquilo que a gente estava
estava relacionando com a potenciação. Porque a potência de 10 ela é uma forma que nós temos de representar a nossa potenciação. Só que a base vai ser 10, como a gente vai ver aqui. Então vamos lá, vamos ver então essa base 10 aí. Então potências de 10, de base 10, são um tipo de notação científica, nós chamamos isso de notação científica. São muito úteis em cálculos que envolvem números que representam grandezas muito grandes ou grandezas muito pequenas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se nós tivermos que multiplicar o número 0,0005, né, ou seja, 5 décimos de milésimo, por 40 milhões, né? Aqui é um 4 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, né? 40 milhões. Então, olha a dificuldade, né, da gente trabalhar com esses números. A gente corre um maior risco, né, de nós nos enganarmos e até para nós nos expressarmos, né? Fica difícil para nós nos expressarmos dessa forma, porque são números muito gigantescos, né? Ou, mesmo que ele seja pequeno, são muitos algarismos envolvidos nessa numeração. Então, o que a gente faz, né? O interessante aqui é a gente, então, trabalhar, né, com um sentido, né, de potência de 10. Né? A potência de 10 ela vai nos ajudar muito nesse sentido. Então, você ter lá 10 algarismos para representar um número pequeno ou 10 algarismos para representar um número grande se torna inviável. Vamos imaginar, pessoal, a seguinte operação. Se você tiver lá 10 vezes 10, né? Isso é 100, mas também é 10 elevado ao quadrado. Se você tiver 10 vezes 10 vezes 10, isso vai ser 1000, mas também é 10 elevado à terceira. Se você tiver 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ó, como eu repito aqui 4 vezes o 10, isso é 10 elevado à quarta, né? Que vai ser 10.000, mas eu posso representar. Posso dizer que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10.000, ou posso falar assim, olha, meu expoente aqui é o 4, porque ele se repete 4 vezes, tá? Aqui, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, quantas vezes ele se repetiu, né? Se 2 vezes 2 vezes 2 é 2 à terceira, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10 elevado à quinta, né? Ou 100.000, né? Também é 10 elevado à quinta. Vou aumentar mais um 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Isso é 1 milhão, mas também é 10 elevado à sexta. Por que 10 à sexta? Eu repeti 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então a gente está trabalhando com potência de 10 porque a base é 10, tá? Então isso tem a ver com essa potência de 10. Então trabalhar com potência de 10 é justamente ter a base 10 da nossa operação de potência, tá? Bom, pessoal, e aí nós vamos contar aqui, né? Outra forma que a gente pode, se eu tivesse apenas esse número, né? E quisesse saber, traduzir esse número em potência de 10, o que eu faria? Eu conto os zeros. Então eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que ele é 10 elevado à sexta. Eu conto aqui, então eu tenho o número de zeros, né? Vai ser igual ao expoente. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 10 elevado à quinta. Aqui 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 10 elevado à quarta. Então é uma forma... tudo bem, pegar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e falar que isso é 10 à quarta, beleza. Mas falar que 10.000 é 10 à quarta, como que você faz? Você conta os zeros, né, para você saber, então, como que você escreveria, né, esse número na potência de 10. Bom, então tá aqui, né? Tenho 6 zeros, então eu tenho 10, ele é igual a 10 elevado à sexta. Pessoal, dessa forma, né, vamos pegar aqui algum exemplo, né, vamos escrever em potência de 10, por exemplo, se eu tiver esse número aqui, né, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 milhões, né, vamos pegar aqui, ou esse outro número aqui, que aí já fica até difícil você começar a falar o valor deles. Mas eu quero escrever na potência de 10, isso é fácil, tá?
Esse cara aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele é 10 elevado à sétima. Esse aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele é 10 elevado à oitava. Então, contando aqui, eu tenho 8 zeros. Esse aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Então ele é 10 elevado à décima. Olha como é fácil você passar um número para a potência de 10, tá? Nada mal, né? Bem simples, então, para a gente poder passar um determinado número grande, gigantesco, que eu não consigo nem falar os zeros direito, passar ele para a potência de 10. Então fica uma forma mais compacta da gente representar um número. Aí, pessoal, vamos imaginar o seguinte, né? Agora eu não tenho só o 1, né? Eu tenho, por exemplo, aqui é 20 mil, né? Então 20 mil ele é o quê? É 2 vezes 10 mil. Então se 10 mil é 1, 2, 3, 4, é 10 elevado à quarta, né? Então isso aqui vai ser 2 vezes 10 elevado à quarta. Então vou ter que desmembrar o 2 do 10. Eu vou ter um fator multiplicativo aqui. Se eu quiser saber então o número é 4.000. Então é o quê? 4.000 é 4 vezes 1.000. E o 1.000, quem que é o 1.000? O 1.000 é 10 elevado à terceira, porque eu tenho 3 zeros aqui, então vai ser 4 vezes 10 à terceira. E esse número aqui, ó, são 700 mil, né? Então eu tenho quantos zeros? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então é 10 elevado à quinta. Então é 7 vezes 10 elevado à quinta. Então eu também consigo, né? O número de zeros é o número do expoente, como nós vimos. Eu consigo então também, a partir de um número, saber qual é o equivalente a ele na potência de 10. Aqui eu ainda tenho potência de 10, aqui eu não tenho 1, aqui eu tenho outros números, então eu tenho que destacar esses números aqui. Pessoal, isso é muito importante, tá? Vocês aprenderem essa parte, porque realmente isso vai fazer toda a diferença quando a gente estiver trabalhando com unidades de medidas, tá? Pessoal, e aí, por exemplo, né, se eu tiver um outro número aqui, ó, 7.500, né, eu posso dizer que isso aqui é 75 vezes 100, né, que é 75 vezes 10 elevado a 2, ou posso também, né, falar que é 7,5 vezes 1.000, né? Isso vai ser 7,5 vezes, como são 3 zeros aqui, vezes 10 elevado à terceira. Então a gente tem essa flexibilidade. A gente vai ver que depois, né, na próxima aula, nós vamos ver que vai existir um motivo da gente querer trabalhar com um determinado expoente, porque a gente vai poder trocar esse expoente por um múltiplo ou por um submúltiplo, tá? Então isso a gente vai ver na próxima aula. Mas por enquanto fica livre, é só para a gente brincar aqui com os números e poder escrevê-los na potência de 10. Pessoal, a regra prática para isso, né, para os números que são maiores do que 1, a gente vai deslocando a vírgula para a esquerda até atingir o primeiro algarismo, é uma outra forma, né? Então o número de casas que eu desloquei para a esquerda corresponde o expoente da potência de base. Então, por exemplo, aqui, ó, para chegar no 2, eu vou passar, ó, 1, 2, 3 vezes, ó, 2,000, vai sumir esses zeros, mas eu precisei deslocar 3 vezes a vírgula para a esquerda. Então, isso é 2 vezes 10 elevado à terceira, tá? É uma das formas que a gente tem de fazer. Voltando aqui, olha, eu posso pegar aqui também, ó, passo, ó, 1, 2, 3, 4 casas, então é 2 vezes 10 elevado à quarta. Aqui eu posso passar 1, 2, fica 75 vezes 10 elevado a 2, ou se eu passar 1, 2, 3 e colocar vírgula entre o 7 e o 5, fica 7,5 vezes 10 elevado à terceira, como ficou aqui. Então são as formas que nós temos aí de utilizar, né, a potência de 10, tá? Bom, vamos rever mais um ponto que nós vimos na aula passada a respeito da potenciação, que nós vimos o seguinte. Isso foi na nossa primeira aula, né? Nós vimos que, por exemplo, 3 elevado a menos 2, isso é igual a 1 dividido por 3 elevado a 2, né? Para eu passar ele para cima, eu troco o sinal desse 2 aqui, por exemplo. E eu posso fazer essa conta, isso é 1 sobre 9, né? Eu posso fazer essa conta, dá 0,1 e tem vários 1s aí pela frente.
Eu posso também, então, baseado nesse conceito, né? Vamos imaginar essas operações aqui, ó, 1 dividido por 10. Né? 1 dividido por 10 é a mesma coisa, esse 10 elevado a 1, né, é igual a 10. 10 é 10 elevado a 1. Eu posso passar ele para cima e falar que 1 sobre 10 é 10 elevado a menos 1. Né? Isso aqui vai ser igual a 0,1. Se eu tivesse, por exemplo, 1 dividido por 100, né, 100 aqui eu tenho 2 zeros, né, então é 10 elevado a 2. Então 1 sobre 10 elevado a 2 é 10 elevado a menos 2. É o expoente negativo, que significa que ele estava no denominador da fração e passou para o numerador. Isso vai ser 0,01. Tá? 1 dividido por 1000, né, é 1 sobre 10 elevado à terceira. Né? Então eu vou pegar esse 10 à terceira aqui, vou passar ele para cima e trocar o sinal dele. Vai ficar 10 elevado a menos 3. Aí eu tenho 0,001. Né? Continuando aqui, ó, 1 dividido por 10.000, né? É 1 sobre 10 elevado à quarta, porque são 4 zeros, e passando esse 4 para cima, fica 10 elevado a menos 4. E aí vai aumentando aí os zeros depois da vírgula. 1 dividido por 100.000, né? É 1 sobre 10 à quinta, né? Que é 10 elevado a menos 5. 1 dividido por... Aqui já é 1 milhão. Né? 1 dividido por 1 milhão é 1 sobre... Ó, são 6 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1 dividido por 10 à sexta. Passando para cima é 10 elevado a menos 6. Então, pessoal, esse 10 a menos 6 aqui, né, o número de casas após a vírgula é igual ao expoente negativo. Então, eu vou olhar agora o contrário. Eu vou olhar aqui, ó, eu desloquei a vírgula quantas vezes para a direita? Né? Então eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5, até aparecer 1, 6. Então ele é 1 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então é 10 elevado a menos 5. Então eu estou dizendo que o número de casas após a vírgula é igual ao expoente, tá? Só que ele tem que estar negativo, porque aí são casas depois da vírgula, então ele fica negativo. Então o que eu quis dizer é isso, eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele é 10 elevado a menos 6. Vamos ver alguns exemplos práticos, né? Porque quando a gente observa alguns exemplos práticos, acaba ficando mais fácil para a gente entender. Então, nesse caso aqui, ó, vamos escrever em potência de 10, 0,000001. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar, né? Vamos fazer esses outros casos também. Então, eu vou contar aqui, ó. Eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Então, ele é 10 elevado a menos 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes até aparecer o 1. Então, ele é 10 elevado a menos 8. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, ele é 10 elevado a menos 10. Então, eu consigo pegar um número que está todo ali difícil de falar, difícil de expressar esse número, e consigo falar, olha, isso tudo aqui, 0,0000001, é 10 elevado a menos 10. Fica mais fácil da gente manipular esse número usando a potência de 10. Tem outros casos, né? E aí quando nós temos, por exemplo, 0,0002, né? Eu vou fazer a mesma coisa, vou passar a vírgula 1, 2, 3, 4. Apareceu o 2, então é 2 vezes 10 a menos 4. Né? Então, a mesma forma, né? Aqui eu tenho 0,004, vou passar 1, 2, 3. Apareceu o 4, então é 4 vezes 10 a menos 3. Né? Tenho aqui 0,00007, então vou deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 vezes para aparecer o 7. Então eu vou ter 7 vezes 10 elevado a 5, né? Então 5 vezes aqui para o 7 aparecer. 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 7 vezes 10 a menos 5. Tá? Então, na prática, né, a quantidade de elementos depois da vírgula vai ser igual ao meu expoente. Tá? Então, a mesma coisa que acontecia quando ele era positivo vai acontecer agora quando ele é negativo. Tá?
eu posso ter alguns casos onde a gente pode optar, né, entre deixar de uma forma ou de outra. A gente não está preocupado com isso ainda, a gente não está preocupado com isso agora. Mas se eu tenho lá 0,075, eu posso passar a vírgula 1, 2, 3 vezes, né? E falar que e aí mostrar o 75 e não só o 7. Então passei 1, 2, 3. Mostrei o 75. Então é 75 vezes 10 a menos 3. Ou eu posso simplesmente, né, passar 1, 2 vezes e falar que é 7,5 vezes 10 a menos 2. Tá? Uma outra forma que a gente poderia fazer com esse número. Então, pessoal, tá aí, né? Fizemos aí para os dois casos, quando ele é negativo, quando ele é positivo, e ainda quando ele é negativo, a gente pode fazer a seguinte expressão, né? Para números menores do que 1, então nós deslocamos a vírgula para a direita até atingirmos o primeiro algarismo diferente de 0. Né? Então, o número de casas deslocadas para a direita corresponderá ao expoente negativo da potência de base 10. Então, mais uma vez, né, aqui eu vou deslocar 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, essa é a regra para quando os números são menores do que 1, né? Porque 0,0008 é um número menor do que 1. Então, a gente adota esse critério, né? Adota essa regra prática para quando nós tivermos então um número menor do que 1. Existe uma tabela que a gente consegue comparar e a gente consegue mostrar tudo isso nessa tabela. Então olha só, essa tabela aqui ela é bem interessante. Então eu tenho lá o 10 elevado a 0, que equivale a 1. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, o deslocamento das minhas casas, da minha vírgula. Então eu tenho lá 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000, 10 elevado a 4 é 10.000. Então, que é o que justamente nós vimos aqui na regra, né? Então, quando eu desloco para a direita, né? Aqui no caso ele é negativo, eu vou deslocando para a direita. Então, desloco 1 para a direita é 10 a menos 1, 2 para a direita é 10 a menos 2, 3 para a direita é 10 a menos 3, 4 para a direita é 10 a menos 4. Se eu desloco 1 para a esquerda é 10 elevado a 1, 2 para a esquerda é 10 elevado a 2, 3 para a esquerda é 10 elevado a 3, 4 para a esquerda é 10 elevado a quarta. Então o importante é você saber, né, porque você precisa mostrar o número, chegar até o número. Então essa tabela comparativa mostra bem isso. Então, por exemplo, aqui, eu tenho, no caso, né, quando o meu número é maior do que 1. Então eu vou fazer aqui, no caso, vou passar, eu tenho meu 0, né, esse 0 aqui, eu vou passar a vírgula 1, 2, 3, 4. Então, eu cheguei no 12. Cheguei no meu primeiro algarismo. Então, isso é 12 vezes... Foram 4 deslocamentos. 1, 2, 3, 4. Então, é 12 vezes 10 a quarta. Tá? Se eu tenho esse número aqui, ó, eu quero chegar até esse 2 aqui. Então, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 472 vezes 10 elevado à quinta. E eu tenho também aqui, ó, no outro caso, né, se eu deslocar para a direita 1, 2, 3, 4 vezes e apareceu 45, né, então é 45 vezes 10 a menos 4. Ou se eu tenho aqui, vou deslocar para aparecer o 7, 1, 2, 3, 4, 5. Apareceu o 7, então é 7 vezes 10 a menos 5. Então a gente consegue ir manipulando essa tabela de forma a mostrar, né, a potência de 10 a partir de um número quebrado, um número difícil de falar ou um número muito grande. Então a gente consegue representá-lo através da potência de 10. Tá? Agora, às vezes a dúvida, né, pode ficar em quando que é... por exemplo, quando eu tenho o número 0,0045, eu deixo no 4,5 ou deixo no 45? A princípio a gente não está se preocupando com isso, né? Como nesse caso aqui. Então você passou 1, 2, 3 é 4,5 vezes 10 a menos 3. Ou se você passou 1, 2, 3, 4 é 45 vezes 10 a menos 4. Então a nossa preocupação não é com isso, tá? Nesse momento. A nossa preocupação vai ser justamente em colocar um número mais fácil da gente fazer a leitura. Então, que seria a nossa potência de 10. Então, trabalhar com a potência de 10, ela é importante para que a gente possa, então, fazer as devidas atribuições, né, que nós precisamos para poder ter um número
palpável, né, para que a gente possa trabalhar. Bom, pessoal, então vamos, né, agora a gente já consegue, né, trabalhar com esse número, né? Então, por exemplo, se nós tivermos que multiplicar o 0,0005 por 40 milhões, né, a gente já consegue fazer isso de uma forma mais interessante. Então, só relembrando, né, eu quero fazer a multiplicação de um número pelo outro, só relembrando o que nós vimos aqui na nossa primeira aula, né? Nós vimos aqui, vou focar principalmente nesse passo 2 e o passo 3, principalmente no nosso passo 2, onde eu tinha b elevado a x vezes b elevado a y é igual, eu mantenho a base e somo os expoentes, né? Então aqui, 2 elevado a quarta vezes 2 elevado a 2, isso serve só para multiplicação, eu mantenho a base, 2, e somo os expoentes, então eu digo que é 2 elevado a sexta. A gente vai usar isso, ó. Então eu tenho 0,0005 e eu quero multiplicar por 40 milhões. Então eu tenho 4 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então eu vou passar esse meu 0,0005, eu vou passar ele para a potência de 10. Vai ser o quê? Bom, eu vou passar aqui então as minhas casas, né? Eu vou passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Para aparecer o 5. Então ficou 5 vezes 10 a menos 4. E aqui esse meu 4 eu vou deslocar para a esquerda. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né, para aparecer o 4, somente o 4. Então 4 vezes 10 elevado à sétima, né, porque é positivo. Quando é para a esquerda é positivo, quando é para a direita é negativo. Eu consigo fazer essa conta. Como que eu faço ela? Eu vou fazer aqui o 5 vezes 4, né? Isso vai dar 20. E aí eu vou fazer o 10 elevado a menos 4 vezes o 10 elevado à sétima. Então aqui, ó, 4 vezes 5 dá 20. 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado à sétima, né? Eu vou então manter a base e vou somar os expoentes. Então eu vou fazer menos 4 mais 7. Então mantive a base e somei os expoentes. E aí eu consigo fazer fácil isso, porque menos 4 mais 7, isso vai dar 10 à terceira. Então o resultado disso é 20 vezes 10 à terceira, né? Se eu quiser escrever de alguma forma em potência de 10. Agora, se eu quiser passar isso para um número normal, eu digo que é 20 mil. Então olha só, sem calculadora, pessoal, fiz essa conta que é gigantesca, né? Com números, com várias casas. Fiz aí sem usar calculadora, multiplicando aquele que não é base 10 e multiplicando aquele que é base 10. Né? Por quê? Né? Agrupando, na verdade eu agrupei aqui. Né? Então eu faço isso justamente para que eu não precise, né, trabalhar então com um monte de casa depois da vírgula, que isso dá muito trabalho e acaba se tornando muito complicado. Então é uma forma que nós temos de trabalhar, né, com a potência de 10. Bom, pessoal, outra forma que nós temos, né, para fazer, eu gostaria agora de deixar para você um exercício, né? É importante que nós façamos esses exercícios para que você possa treinar, para que você possa praticar aquilo que nós estamos estudando aqui. Então vamos ver se você aprendeu mesmo, tá? Eu quero que você faça essas operações aqui, ó. Então ficou 300 mil vezes 0,0004. Eu quero que você faça 9.000 vezes 0,000002 e eu quero que você faça 80.000 vezes 0,001. Então o que você vai fazer agora? Vai pausar o seu vídeo, né? Pausa o seu vídeo, anote essas três operações e na sequência eu volto com a correção dessa atividade. Ainda não é atividade para validar sua presença, é apenas um exercício para você praticar. Então pausa o seu vídeo, faz essas 3 contas e na sequência eu venho com a resposta. Muito bem, espero que você tenha pausado o seu vídeo, realizado aquelas operações, aliás, essas operações aqui,
e né, tentado fazer, né, para que a gente possa então agora corrigi-las. Então vamos lá, vamos começar aqui pela letra A, né? Então eu tenho aqui esse 300 mil, né, quem seria ele em base 10? Então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Desloco 5 vezes, então ele é 3 vezes 10 à quinta. E esse 0,0004, então vou deslocar 1, 2, 3, 4. Então ele é 4 vezes 10 elevado a menos 4. E aí eu vou fazer essa operação, então eu vou fazer o 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 dá 12, e vou fazer 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 4. Então 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 4, mantenho a base, somo os expoentes, como aqui é negativo, né? A soma de um número negativo fica negativo, então 5 menos 4 vai ser igual a 1, né? Então 12 vezes 10 elevado a 1. Você poderia dar a resposta assim, mas 10 elevado a 1 não é 10? Então 12 vezes 10 é igual a 120. Falar que é 12 vezes 10 elevado a 1 está correto, não está errado. Mas a gente pode fazer 12 vezes 10 e também pode dizer que isso é igual a 120. Então, essa conta aqui é igual a 120. Dois números grandes, eu consigo chegar no número pequeno fazendo poucos cálculos, porque nós conhecemos, porque nós aprendemos sobre a potência de 10 na aula de hoje. Vamos para a letra B. Então, na nossa letra B, eu tenho lá 9.000 vezes 0, um monte de 0 e 2 no final. Vamos traduzir isso para a potência de 10. Então, aqui eu tenho, né? Eu tenho aqui o 9.000, então eu vou contar 1, 2, 3, né? Então 9 vezes 10 a terceira. Aqui eu vou contar as casas para a direita, até passar o 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 casas que eu desloquei para a direita, então 2, né? 2, que é o que sobrou, vezes 10 elevado a menos 7, tá? Quando o número é menor do que 1, ele vai resultar num expoente negativo. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer 9 vezes 2. 9 vezes 2 é 18. 10 elevado à terceira vezes 10 elevado a menos 7. Eu mantenho a base, somo os expoentes. Então 3 menos 7 vai dar menos 4. Então vai ser 18 vezes 10 a menos 4. Então, poderia pegar isso aqui e transformar de uma outra forma e dizer que dá 0,0018 ou deixar em 10 a menos 4. Pessoal, não importa. Até então, não importa se a gente vai deixar o resultado desse jeito ou desse jeito. O que significa que os dois estão corretos, né? Talvez chegar nesse ponto seria um pouco mais difícil. Mas, né, pessoal, se bem que você já sabe converter, né, de 10 a menos 4 para a numeração normal, é a mesma coisa que 18 vezes 0,0001, né, e fazendo a conta você vai chegar em 0,0018. Mas o que eu quero dizer foi possível fazer a operação chegar num valor certo, que eu tenho várias formas ainda de representar esse número. Como eu falei, na próxima aula a gente vai fechar numa forma que é a correta de se fazer a representação, que é usando o modo engenharia, tá? Que é o que a gente utiliza para poder dizer que a corrente é em miliampere, que a resistência é em quiloohms. Então a gente vai falar isso na próxima aula. Então, por enquanto, não nos preocupemos com esses detalhes. E aí, pessoal, na letra C, né, 80.000 vezes 0,001. Esse 80.000 vou contar aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então 80 vezes 10 a quarta. Vou contar a vírgula aqui, vou passar 1, 2, 3 casas. Então é 1 vezes 10 a menos 3, né? Ou simplesmente 10 a menos 3, porque se eu fizer 8 vezes 1, isso vai dar 8, né? E 10 a quarta vezes 10 a menos 3, mantenho a base, somo os expoentes, 4 menos 3 vai dar então 1. Então 8 vezes 10 elevado a 1, isso é igual a 80. Então tanto faz você deixar como 8 vezes 10 elevado a 1 ou como 80, as duas formas estariam corretas, certo? Então, pessoal, tá aí, né? Fizemos o nosso exercício, espero que você tenha acertado. Então, as respostas, né? Elas ficaram da seguinte forma, tá? Ficaram da seguinte forma. Então, para a letra A, 120, na letra B, 18 vezes 10 a menos 4,
ou 0,0018, e para a letra C, 8 vezes 10 elevado a menos 1, ou 80 se você preferir. Então está aí a forma com que a gente faz esses cálculos. Agora, existe uma forma de simplificar isso, né? Como que a gente faz para simplificar isso? Utilizando a calculadora. Só que, para simplificar quando nós temos a potência de 10, não é somente utilizando uma calculadora normal. É necessário que você use uma calculadora científica. Então, para você trabalhar com potência de 10, operações envolvendo potência de 10, o ideal é você fazer isso com uma calculadora científica. Nós aprendemos a fazer manualmente, mas o ideal é que você faça essas contas, esses cálculos, utilizando a calculadora científica. Como que nós fazemos isso com a calculadora científica, então? Vou apresentar para vocês a calculadora científica. Então aqui ela pode ter duas versões, tá? E a tecla que nós vamos usar da calculadora científica para usar a potência de 10 é justamente essa tecla aqui, ó. Essa tecla aqui ele mostra como vezes 10 elevado. Em alguns modelos vem como exp, tá? Então tanto faz se vem dessa forma ou essa forma, as duas teclas são iguais, são essas duas teclas. Então pode ser a tecla vezes 10 x, ou pode ser a tecla exp, tá? Tanto faz. E são essas teclas que vão nos ajudar a utilizar a calculadora científica para fazer o cálculo, né, das nossas potências de 10. Então fica muito mais fácil utilizando a calculadora científica, que é o que a gente vai ver então agora. Olha, eu vou utilizar um aplicativo, né, que simula uma calculadora da Casio. Então vou estar utilizando esse aplicativo aqui. É muito similar com a foto que nós vimos de uma calculadora Casio. Vai simular, né, de maneira muito parecida aí uma calculadora científica. Aqui, em vez dele ter o botão Eng, né, aliás, o botão Exp, ele tem o botão vezes 10 elevado a x. Como nós vimos, pode ser tanto de um jeito quanto o outro, os dois têm a mesma função. Então vamos praticar então essa função que nós temos. Então, primeiro nós vamos fazer um caso aqui. Então, no caso, a gente tem a tecla vezes 10 elevado a x, né? E vamos fazer o teste para 5 vezes 10 a terceira. Quanto que seria esse 5 vezes 10 a terceira aqui na nossa calculadora científica? Então, como que eu vou utilizar isso na minha calculadora científica? Como nós vamos pegar esse 5 vezes 10 a terceira, eu sei que essa tecla vezes 10 elevado a x, o que eu coloco depois dessa tecla, né, é o que eu vou estar colocando aqui na minha potência, vai ser a minha potência. Então, por exemplo, esse 5 vezes 10 a terceira, eu vou colocar o 5, vou apertar a tecla 5 10 elevado a x e depois eu vou colocar o 3. Então é como se eu estivesse pegando esse 3 aqui e colocando ele aqui nesse expoente. Então a calculadora vai entender que é 5 vezes 10 elevado à terceira. Então isso vai ter o mesmo efeito, né, desse 5 vezes 10 à terceira. Então o vezes 10a está nessa tecla aqui, ou na tecla exp, como aí vai mudar de calculadora para calculadora. Elas têm a mesma função. As mais modernas já aparecem como vezes 10 elevado a x. Então quando eu coloco 5 vezes 10 elevado a x, né, que é a tecla, e coloco aqui o 3, né, isso então, dessa forma eu estou representando o 5 vezes 10 elevado à terceira. Esse 3 aqui, então, que vem logo depois dessa tecla, está aqui na minha potência. Como que eu faço isso na calculadora? Então eu vou clicar aqui em 5 vezes não, porque está já aqui nesse 5 vezes 10 elevado a x. Então esse vezes 10 elevado a x, ó, apertei essa tecla aqui. Então ele já colocou aqui o vezes 10 e o que eu colocar agora vai vir aqui na potência. Então eu vou colocar agora o 3, ó. Então ficou 5 vezes 10 elevado à terceira. Então só de apertar essa tecla, ele já coloca o vezes 10 elevado. E o que eu coloco na sequência, ele coloca em cima do 10. Então esse 3 aqui, embora ele esteja
grande, ele está em cima aqui do 10. Ele é o expoente aqui, ele é a potência desse 10. Vou fazer de novo, né? Então ficaria aqui, ó, 5. Agora eu preciso de um vezes 10 elevado. Eu encontro nessa tecla aqui, ó, vezes 10 elevado. A terceira, então a terceira. Então 5 vezes 10 elevado à terceira. Vou apertar igual aqui, ó, e vai dar 5.000. Que significa que 5 vezes 10 elevado à terceira é 5.000. Né? E realmente é isso. Né? Se eu pegar aqui, ó, isso vai ser igual a 5.000. Então, dessa forma, a gente consegue, com bastante clareza, né, obter aí a partir de uma potência de 10, né, saber qual que é ela com números na numeração normal. Né? Então 5 vezes 10 a terceira é igual a 5.000, eu consigo fazer isso na calculadora. Nem sempre eu vou querer só passar o número, né, um número na potência de 10 e saber quanto seria sem potência de 10. Muitas vezes eu posso querer fazer uma conta. Então eu tenho aqui 55 vezes 10 elevado à terceira, mais 3 vezes 10 elevado a menos 2. Como que eu vou colocar isso na calculadora? Eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou colocar 55, vou apertar a tecla vezes 10 elevado, e depois eu coloco 3. Então esse 3 aqui, ó, que vem depois, eu estou colocando ele aqui nesse expoente. Então 55 vezes 10 elevado à terceira, mais, né, porque aqui eu tenho mais, 3 vezes 10 a menos 2, eu coloco como 3 vezes 10a. Né? E aí eu coloco menos 2 na sequência. Tá? Então dessa forma eu vou conseguir fazer também o cálculo. Tá? Então esse menos 2 aqui, ó, ele vai entrar aqui nessa potência aqui, no vezes 10 elevado à potência menos 2. Vai ser o expoente dessa base 10. Vamos ver como a gente vai fazer isso na calculadora. Então eu vou apagar aqui o anterior. Ó. Então eu vou colocar 55 vezes 10 elevado, apertei aqui a tecla, a terceira. Aí mais, agora 3 vezes 10 elevado, ó, 3 vezes 10 elevado a quanto? A menos 2, então não posso esquecer do menos, a menos 2. E aí aperto igual. Então ficou, ó, 55 vezes 10 a terceira, mais 3 vezes 10 elevado a menos 2. É o que a gente queria aqui. Apertando igual, deu o quê? Deu 55.003. Né, que é o resultado então que a gente vai encontrar aqui, 55.003. Então essa é a resposta dessa conta. Então eu não preciso quebrar mais a cabeça e fazer isso manualmente. Nós vamos utilizar a calculadora científica para nos ajudar com isso. Tá? Então a calculadora científica vai fazer o trabalho pesado por nós, vai fazer a matemática. E cabe a nós técnicos apenas trabalhar com a parte do raciocínio, né, da análise do circuito, né, da análise da eletrônica, da análise dos circuitos mecatrônicos, eletrotécnicos e assim por diante. Nesse primeiro módulo aí, análise da eletricidade. Vamos fazer mais um caso, também uma operação, 3,25 vezes 10 elevado à quarta, né, então esse aqui é um número, mais 1,25 vezes 10 a menos 3. Então, como que eu vou fazer isso daqui na calculadora? Eu vou colocar lá 3,25 vezes 10 elevado. Aí eu coloco o 4, para que esse 4 aqui seja o ocupante aqui desse expoente aqui da base 10. Mais 1,25, esse vezes 10 a menos 3, eu uso a tecla vezes 10 elevado, e aqui eu tenho o menos 3 que vai ocupar, então, né, como ele vem na sequência, vai ocupar essa vaga. Vamos ver como isso vai ficar na nossa calculadora. Então vou apagar o anterior e vou colocar 3,25 expoente vezes 10 elevado, né, a quarta. Né? Então está aqui o vezes 10 elevado à quarta,
mais 1,25, agora vezes 10 elevado a menos 3. E aí a calculadora faz todo esse trabalho para mim. Ficou 32.500,00125. Então é o que a gente vai ter então como resultado aqui, né? Então ficou lá, vou colocar aqui em cima, 32.500,00125, né? A resposta que nós tivemos na nossa calculadora. Então, através da calculadora científica, eu consigo fazer as operações de potência de 10, somar, multiplicar, dividir, consigo fazer isso desde que eu saiba, então, pegar a informação que eu quero, né? Essa informação que eu quero, 55 vezes 10 a terceira, mais 3 vezes 10 a menos 2, se eu souber colocar isso na calculadora, se você souber fazer isso, a calculadora vai fazer, então, o trabalho pesado para você. Outra opção que nós temos, né, é utilizar um aplicativo de calculadora científica, né? Para esse aplicativo de calculadora científica, nós vamos ter que baixar, né, no celular, né, um aplicativo. Então você vai lá até o seu Play Store ali do seu celular, né? E eu sugiro para vocês um aplicativo que é muito eficiente chamado Hipercalc. É uma calculadora científica que você baixa no seu celular e você já sai utilizando hoje mesmo para você poder fazer as operações. Então você vai fazer o seguinte: você vai digitar Hipercalc, né, lá no buscador do seu Play Store, né, onde você faz o download de aplicativos no seu celular. Digita Hipercalc. Aí vai aparecer alguns casos, você vai selecionar essa opção aqui. Existe a opção Pro, mas essa opção Pro ela é uma opção paga, tá? Ela é livre de anúncios, ela é paga. Tem essa opção aqui que é free. Você vai clicar nela e vai baixar. É o Hyper Scientific Calculator, tá? Então é esse que você vai instalar aí no seu celular, tá? Isso é até interessante que você já faça isso agora, tá? E aí, pessoal, você clica lá em instalar, tal, vai instalar. Essa é a cara, né, da nossa calculadora científica, do aplicativo da nossa calculadora científica. Olha aqui, ele também tem a tecla, só que aqui ele chama de EXP, tá? Então você vai conseguir fazer, né, como se você tivesse uma calculadora. Então, até que você compre uma calculadora, até que você possa adquirir uma calculadora, é interessante que você já baixe esse aplicativo para já poder ir utilizando, né, como calculadora científica. Isso é muito importante que nas aulas, a partir de agora, é necessário que você saiba utilizar, então, uma calculadora científica, tá? Então é importante que você baixe esse aplicativo e aí, de posse dessa calculadora, a gente vai aprender a fazer as operações que nós fizemos tanto com a calculadora científica. A gente vai ver que para o aplicativo não tem muita diferença. Então agora nós queremos ver como que a gente faz isso, né? Faz os cálculos da potência de 10 usando o aplicativo da calculadora científica. O Hipercalc que nós vamos utilizar aqui é um aplicativo para computador, tá? Mas é muito similar ao que você vai baixar no seu celular ou baixou no seu celular, as mesmas funções. E aí nós vamos fazer os mesmos casos. A diferença para a calculadora científica, né, que nós fizemos até então, é que em vez dele ter a tecla vezes 10 elevado, ele tem o EXP, que representa essa tecla. Então aqui, ó, nesse 5 vezes 10 a terceira, eu vou colocar o 5, apertar a tecla EXP, e esse 3 aqui representa o expoente que nós vamos colocar, né, na nossa base 10. Né? Então esse 3 aqui é o que vai vir na nossa base 10. Então esse EXP ele tem dentro dele 1 vezes, né, 10 elevado. Então esse 3 ele vem em cima dessa base 10. Vamos ver como que vai ficar então aqui no nosso aplicativo. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes, né, 10 elevado à terceira, que vou representar através do EXP. Ó. Apertar aqui o EXP
Ó, apertei aqui o exp, ó, ele já mostrou para mim, vezes 10 elevado. E o que eu colocar aqui vai no meu expoente. Então, eu vou colocar aqui o 3. Então, 5 vezes 10 a terceira. Ó. 5 vezes 10 a terceira. Então, eu peguei aqui o 5, exp terceira. Tá? Vou apertar aqui o igual, ó, 5.000. É o que nós obtivemos de resultado também na nossa calculadora científica. Então, 5 vezes 10 a terceira é igual a 5.000. Outro caso, né? 55 vezes 10 a terceira, isso aqui é um número. Vou somar, né, com 3 vezes 10 a menos 2. Né? Como que eu vou fazer isso também no meu aplicativo? Então eu vou colocar lá o 55, esse vezes 10 elevado eu represento pelo exp. Aí coloco o 3, né, porque é o meu expoente, né? Esse 3 vai ser o meu expoente, mais 3 vezes 10 elevado, vou representar isso com a tecla exp, a menos 2. Então, vamos colocar isso aqui no nosso aplicativo. Então, coloco aqui, ó, 55, né? Aqui, exp, apertei aqui o exp, elevado, né? Ou seja, vezes 10, até apareceu aqui já o vezes 10 elevado, a terceira. A terceira. Então, olha, o 55 vezes 10 a terceira já apareceu aqui. Aí eu vou somar com 3 exp a menos 2. Então, vou somar, está aqui o mais, 3 exp a menos 2. Aqui no aplicativo para computador eu tenho que usar esse menos aqui, que é um mais menos. Na calculadora você pode usar o menos das 4 operações mesmo, tá? Então, coloquei aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2. E aí aperto igual, né? Deu 55.000,03. É o resultado que nós tínhamos encontrado, né? 55.000,03, o mesmo resultado da calculadora científica, que é o resultado real, né? Então está aqui a nossa resposta também no aplicativo do Hipercalc que você baixou ou vai baixar no seu celular. Vamos fazer o terceiro caso que nós fizemos, né? Que era 3,25 vezes 10 elevado à quarta mais 1,25 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui eu vou colocar 3,25, o vezes 10 elevado está representado aqui pela minha tecla exp. Esse 4 é o expoente que vai vir aqui em cima do 10, mais 1,25 vezes 10, esse vezes 10 elevado está através da minha tecla exp, e o menos 3 é o expoente que eu vou querer colocar aqui. Vamos fazer isso então no nosso aplicativo. Eu vou apagar aqui o que estava antes. Então ficou 3,25 exp a quarta, então ficou 3,25 vezes 10 elevado à quarta, mais 1,25 elevado, vezes 10 elevado, né, o exp, a menos 3, a menos 3. Né? É aqui que eu falei que no aplicativo do celular você pode apertar esse menos. No aplicativo do computador tem que ser esse menos aqui. A única coisa que muda basicamente do computador para o celular. E aí então ficou 1,25 vezes 10 a menos 3, que é o que eu tinha inicialmente. Então a gente confere isso e aperta igual. Então deu 32.500,00125. Que é o resultado que a gente tinha encontrado. Né? 32.500,00125. O resultado. Então, o mesmo resultado, pessoal. O que você faz lá no aplicativo, na calculadora científica, você também consegue fazer através do Hipercalc. A facilidade do Hipercalc que você pode ir agora lá na loja de aplicativos, já baixa, faz o download, ele é gratuito. Tem o Hipercalc normal e tem o Hipercalc Pro. Né? Você pode baixar o Hipercalc normal, o Pro ele é pago, né? Mas você baixa o Hipercalc, a versão normal. Então tá aí o uso do aplicativo na nossa calculadora científica. Bom, e eu gostaria agora, né, de praticar um pouquinho com você. Gostaria que você baixasse então o aplicativo Hipercalc e faça esses cálculos nesse aplicativo. Então você não vai fazer manual. Esse aqui você vai fazer
no seu aplicativo Hipercalc. Ou se você tiver uma calculadora científica, faça na sua calculadora científica, tá? Então você vai fazer lá 3 vezes 10 à quinta, né? Vezes 4 vezes 10 a menos 4, 9 vezes 10 à terceira, vezes 2 vezes 10 a menos 7 e 8 vezes 10 à quarta, vezes 1 vezes 10 a menos 3, tá? Então você vai fazer aí esses 3 casos no seu aplicativo aí do Hipercalc. Vamos ver se você vai conseguir chegar, e aí a ideia é praticar, né? Ver se você consegue chegar, né, nos mesmos valores que você chegaria também fazendo manualmente, e aprender a fazer manual, ou também na calculadora científica, no aplicativo da calculadora científica. O ideal é que a gente utilize a calculadora científica para fazer a parte matemática, e a gente fique somente com a análise dos problemas, e aí no futuro análise dos circuitos, análise dos componentes. E a parte pesada da matemática, quem faz é a nossa calculadora científica. Então você vai pausar esse vídeo agora, fazer essas 3 continhas aí no seu aplicativo Hipercalc, e na sequência eu venho com a correção. Muito bem, espero que você tenha pausado aí o seu vídeo para que a gente possa, e feito, né, esse exercício para que a gente possa então agora corrigir. Eram 3 casos, né? Então você tinha lá na letra A 3 vezes 10 elevado à quinta, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 4. 9 vezes 10 a menos 3, 9 vezes 10 elevado à terceira, vezes 2 elevado a menos 7. E 8 vezes 10 à quarta, vezes 1 vezes 10 a menos 3. Você poderia fazer, daria para a gente fazer também utilizando, né, manualmente, né? Mas a ideia aqui é a gente treinar um pouquinho a calculadora científica, tá? Vamos fazer pelo aplicativo, né? Vou pegar aqui o Hipercalc para a gente fazer por ele. Você vai ver como vai ficar bem simples, né? Fazendo pelo aplicativo. Então você tem lá esse 3 vezes 10 elevado à quinta, eu coloco como 3 exp, né, a quinta. Ele já montou para mim, ó, 3 vezes 10 elevado à quinta, ficou igualzinho. Então, esse vezes 10 elevado é a tecla exp no Hipercalc. E aí eu vou multiplicar, né, vou multiplicar por quem? Por 4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, 4, esse vezes 10 elevado é o meu exp, e o menos 4, então, menos 4. Então, 4 vezes 10 a menos 4. Ó, vezes 4 vezes 10 a menos 4. E aí vou apertar igual, deu 120. Tá? É o resultado, então, da letra A, que você deveria encontrar aqui nessa letra A. Tá? 120. Na letra B, 9 vezes 10 a terceira. Então, eu tenho aqui, ó, 9, exp a terceira, exp a terceira. Então, 9 vezes 10 a terceira. Está aqui, ó, 9 vezes 10 a terceira. Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 7. Então, vezes, vou colocar aqui o vezes, 2. Então, esse vezes 10 elevado é o meu exp, a menos 7. A menos 7. Tá? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 7. Está aqui, ó, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 7. E aí aperto igual, isso deu 0,0018. Tá? 0,0018. Vamos dar uma olhada aqui. Então ficou essa a resposta, 0,0018. Depois, na próxima aula, a gente vai ver que dá para melhorar esse tipo de resultado. Tá? Mas estamos apenas trabalhando com a potência de 10 na calculadora científica. E aqui a letra C, né? 8 vezes 10 elevado à quarta. Então, vou colocar 8 exp a quarta. Então, ficou 8 vezes 10 elevado à quarta. Vezes, né, 1 vezes 10 a menos 3. Então, 1 exp a menos 3, ó, 1 vezes 10 a menos 3. E aí aperto igual,
e deu 80. Esse então é o resultado aqui da terceira, da letra C, tá? Então, tá aí os resultados, tá? Então, percebam que realmente utilizando uma calculadora científica, embora você saiba fazer isso manualmente, né? Com uma calculadora científica, isso facilita bastante o nosso trabalho. Eu gostaria de deixar agora para você o exercício para validação da sua presença, né? Também é um cálculo, né? Isso você pode fazer na calculadora ou pode fazer manualmente, né? Eu sugiro até que você faça das duas formas, faz primeiro manualmente, depois confirme no aplicativo do celular, no Hipercalc, para ver se você acertou, tá? E aí você seleciona a alternativa aí referente à sua resposta. Certo, pessoal? Então tá aí, essa foi a nossa aula sobre potência de 10, né? A primeira aula já apontando aí para o uso, né, de conceitos matemáticos em unidades de medidas elétricas, onde a gente vai na próxima aula deixar um pouco mais claro e aí a gente já vai entrando aí um pouco mais na parte de eletricidade. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!